Hey, my dear fifth grade student! What's up? Welcome to your English class. Let's get started today. Wonderful. So please grab your teen track number 4 and open it on page number 96. Today, we are going to do some exercises of our workbook. So please open your book on page number 96. Are you ready? Here we go. Okay, here we are. Page 96. 96 is our page today. E antes de nós irmos lá para a página número 96, vamos aí relembrar o que nós estudamos aí na aula passada sobre pronomes objeto. Então, eu disse para você que em inglês a gente tem vários tipos de pronomes. A gente tem pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes reflexivos, uma infinidade de pronomes. E nós estudamos aí 2 tipos deles já na aula passada. A gente falou sobre pronome sujeito e falamos sobre pronome objeto. E qual era mesmo a diferença entre o pronome sujeito e o pronome objeto? O pronome sujeito, ou personal pronoun, é aquele pronome que virá sempre no começo da frase, antes do verbo. Já o pronome objeto é aquele pronome que vem após o verbo. O pronome sujeito recebe a ação. O pronome objeto é aquele pronome aí, se o sujeito faz a ação, o objeto recebe a ação. Lembrando que a gente usa pronome para substituir os substantivos, muitas vezes para evitar repetições. E aí a gente estudou que para cada pronome sujeito, a gente tem um pronome objeto correspondente. Nós estudamos essa tabelinha aqui na aula passada, não é? Então, I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, you, they, them. Não é? E aí você precisa memorizar quais são os pronomes objetos, tá bom? Então, nós estudamos todos esses exercícios, essa teoria na aula passada. Agora, lá na página número 96, nós vamos praticar um pouco mais do uso dos pronomes objetos. Então, olha só, a gente tem esse exercício número 3 aqui. E o que ele pede para nós fazermos? Olha só. Transform the underlined parts of Luke's sentences below into object pronouns. There is one example. Então, a gente tem que transformar o que está sublinhado em pronome objeto, né? Observe que nenhuma das partes sublinhadas está no começo da frase, porque se esse nome, Mary, estivesse aqui no comecinho da frase, como está o Nick, por exemplo, nós teríamos de usar o pronome sujeito, o pronome da primeira coluna. Mas, como ele está aqui, ó, depois do verbo, depois da preposição, lá no meio da frase, a gente vai ter que usar pronome objeto. Por isso que no exemplo a gente tem Nick was dancing with Mary during the show. Então, Nick estava dançando com ela. Ficaria errado eu colocar Nick was dancing with she. Por que ficaria errado? Porque eu não posso usar um pronome sujeito depois do verbo. Eu não posso usar um pronome sujeito aí no meio da frase. Por isso, a gente precisa usar o pronome objeto. E por que her e não them, por exemplo? Porque Mary é o nome de uma menina. It's a girl's name. Então, eu tenho que substituir pelo correspondente, não é? Se Mary seria she, se fosse sujeito, como objeto, Mary vai ser her, tá bom? E o que você vai fazer agora? Você vai pausar a aula e você vai fazer o exercício, então, as frases 2, 3, 4 e 5. Desse exercício número 3. Faça os exercícios. Observe todas as palavras sublinhadas e pense, qual pronome objeto você usaria para completar cada uma destas frases, tá bom? Reescreve a frase e coloca o pronome objeto no lugar certo, tá bom?
E depois que você terminar o exercício 3, aí você dá o play para você pegar a correção. Combinado? Mas olha só, é para fazer o exercício, hein? Vai lá, dá o pause agora, faça e depois pegue a correção. Combinado? Vai lá. Considerando que você já fez os exercícios, vamos prestar atenção aqui na correção. Number 2, the sentence was: Bia wrote a letter to Martin. Então, olha só, ela escreveu a carta para ele, para o Martin. If we think about Martin, Martin is he, é ele. No entanto, está lá no final da frase, depois do verbo, depois da preposição. Portanto, a gente só vai poder usar pronome objeto. Então, se Martin é he, como pronome objeto, nós teremos him. Portanto, Bia wrote a letter to him. Então, ela escreveu a carta para ele. She wrote a letter to him. Tá bom? Cuidado com a pronúncia, que não é him, né? Lembra que o M em inglês sempre tem um som fechado. Am. So, to him is the right option, the best option, okay? Bia wrote a letter to him. Good. Number 3, I will visit the new mall tomorrow. Então, the new mall. Vamos pensar, o shopping. Singular, não é pessoa. Lembra-se, em inglês, quando a gente tem coisas, objetos, animais no singular e quando não é pessoa, a gente tem um pronome específico para colocar aí no lugar. Então, qual é esse pronome? O it. Lembre-se que it tanto pode ser usado como sujeito e pode ser usado como objeto. Então, o it pode vir lá no começo da frase ou pode vir aí no meio. Então, I will visit tomorrow, né? Eu vou visitá-lo amanhã. I will visit tomorrow. Vou visitá-lo. Então, fica visit it tomorrow, tá bom? Então, new mall substituímos por it, ok? Espero que você esteja acertando todas. Vamos lá, number 4. A frase é: Paul talked to me and my cousin alone. Vamos refletir. To talk é o verbo conversar. Portanto, o que aconteceu aqui? O Paul conversou comigo e com o meu primo. Ora, se ele falou comigo e o meu primo, ele falou conosco, não é? Esse conosco somos nós, meu primo e eu, somos nós. Se fosse sujeito, lá no começo da frase, eu e meu primo, nós substituiríamos por we. Mas como está aí no meio da frase, meu primo e eu somos nós. Então, eu preciso usar o pronome objeto correspondente ao we. Quando eu tenho we, o pronome vai ser us. Us é o pronome objeto. Portanto, Paul talked to us alone, né? Ele conversou conosco, talked to us, né? Ele falou com a gente falaria em português, não é verdade? Então, talked to us alone. Entenderam? Number 5. I'm going to send Martha an email. Então, eu enviarei para Marta um e-mail. I'm going to send. Let's think for a while. Martha is a girl's name. If I have a girl's name as subject, I would have she. But as object for girl, singular, we have her. So what is the best form to replace Martha here? Is to use her, okay? So I'm going to send her an email. So far, so good. Beautiful. Vamos lá. Number 6. I've got to call Carl and Harry. Olha só, quanta gente eu vou precisar chamar, né? Eu vou precisar, I've got to call, preciso ligar para o Carl, para Andy e para Harry. Portanto, eu preciso ligar para eles. Ora, se eu vou ligar para eles, se fosse sujeito no começo da frase, nós usaríamos they, né? Olha só, they. Mas como está no final da frase,
depois do verbo, a gente vai usar object pronoun. Várias pessoas, são eles. Se eu vou ligar para eles, então vai ficar I've got to call them, né? Eu preciso ligar para eles. Tudo bem? Então, essa é a ideia do object pronoun. So far, so good. Beautiful. I know you are doing a brilliant job. Let's go to the other exercise. Ainda na page 96, a gente vai pensar nesse exercise number 4. A gente vai mudar um pouquinho o exercício. O que eu quero que você faça agora é o seguinte. Pega uma caneta aí, uma caneta vermelha, uma caneta azul, amarela, verde, um marca-texto, whatever, ok? O que eu quero que você faça é que você sublinhe do jeito que eu coloquei aqui na tela para você. Então, olha só. Na número 2, eu quero que você sublinhe Sue and Leah. Então, underline this. Sue and Leah. Pode sublinhar, pode passar o marca-texto, tá bom? Na número 3, sublinhe City Buildings. Na número 3, sublinhe City Buildings. Tudo bem? Tá circulando aí? Sublinhando? Então, na 2, Sue and Leah. Na número 3, City Buildings. Aqui na número 4, você vai sublinhar him and his sister. Sublinha aí, que você já vai entender por quê. Então, sublinhe him and his sister. Ok? Na número 5, sublinhe you and me. Na número 5, you and me. E no número 6, sublinhe curl. Na número 6, sublinhe curl. Tá bom? Agora, qual é a sua missão? A mesma coisa que você fez no exercício anterior. Você precisa ler a frase, escolher um pronome objeto adequado para substituir estas expressões, estas palavras que nós sublinhamos em cada uma das frases. Belezinha? Então, o que você tem de fazer? Eu só estou mudando um pouquinho o exercício. Então, você vai copiar a frase. Então, Bia wrote a letter to. E aí você vai pensar, Sue and Leah. What object pronoun replaces it? Né? Qual pronome objeto vai substituir Sue and Leah? Será que é me? É you? É him? É her? É you? É us? É them? Aí você vai pensar, tá bom? Então, faça isso nas outras frases. Qual pronome objeto substitui o que está sublinhado? Assim que você terminar, dá o play para você pegar a correção. Hoje é uma aula de exercícios. Combinado? Vai lá, pausa a aula, faz o exercício e depois você pega a correção. Bem, considerando que você já fez todos os exercícios, vamos lá para a nossa correção. Olha aqui. Número 2. Bia wrote a letter to Sue and Leah. Então, eu quero falar que a Bia escreveu uma carta para elas. São duas mulheres, duas pessoas. Se fosse sujeito, seria they. But, as object, depois do verbo, lá no meio da frase, vai ter de ser o quê? Them. Portanto, você deve ter escrito da seguinte maneira. Bia wrote a letter to them. She wrote a letter to them. Ok? Duas pessoas, they como objeto, them. Beautiful. Number 3. Vai pegando a caneta verde, vai fazendo um certinho aí. Número 3. He will visit the city buildings. Ele visitará os prédios da cidade. Aqui você teria de ter uma certa atenção. Se eu estivesse falando só sobre um prédio, seria it. Mas quando é plural, o plural do it é they. Por isso que são os prédios, são eles. Se são eles, se sujeito, seria they. Mas como objeto, nós temos them. Portanto, Bia wrote a letter to them. Ou seja, a Bia escreveu a carta para eles, to them. É ok? Entendeu por que não é it? Não é it e também não é its, porque não existe its como pronome pessoal. Então, se eu tenho várias coisas no plural, vai ser they ou vai ser them. Olha só, se eu tivesse one dog, just one dog, it.
If I have 5 dogs, they are them. Tá bom? Então, essa é a diferença. Number 4. Let's see here. What is number 4? Oops. Olha eu sumindo aqui. Let's go here. Number 4. Paul talked to him and his sister. Olha lá, o Paul falou com ele e com a irmã dele. Ora, se o Paul falou com ele e com a irmã dele, o Paul falou com quem? Com eles. Se o Paul falou com eles, então seria they se fosse sujeito, mas é them porque é objeto. Tem várias pessoas aí. Portanto, a gente vai colocar Paul talked to them, né? O Paul falou com eles, talked to them, tá bom? Espero que você tenha acertado. Number 5, let's go here, let's move on. He's going to send you and me an email. Então, ele vai mandar para mim e para você um e-mail. Olha só, você e eu. Quem são você e eu? Somos nós. Você e eu, nós. Se sujeito, we. Se objeto, us. É sempre esse pensamento que você tem de ter, né? Toda vez que tenho eu mais uma outra pessoa, somos nós. Como sujeito, we. Como objeto, us. Portanto, he's going to send us an email. Você até poderia completar, né? He's going to send us an email. It would be all right, okay? And the last one, number 6. He's got to call only Carl. Ou seja, ele vai chamar apenas o Carl. Portanto, Carl is a man's name, is a boy's name. Portanto, seria he, se fosse sujeito lá no começo da frase. Mas é objeto. Então, se o pronome objeto para he vai ser him. Portanto, he's got to call only him. Por isso que a gente vai usar o him nessa nossa frase aqui. Tudo bem, quinto ano? Espero que você tenha acertado todas estas frases. Tudo bem? Quinto ano. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Obrigado pela participação e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço a todos vocês e até lá. Bye bye, butterfly. See you later, alligator. Bye.